A graça e a paz do Senhor, amém? Deus abençoe sua vida. Sabe, eu preparei uma mensagem para hoje que eu creio que vai queimar no seu coração. Pergunta para quem está do seu lado aí, fala assim: você tem desfrutado da vida da igreja? Eu quero compartilhar com você sobre isso hoje, desfrutando da vida da igreja. Amém? Você sabe, às vezes nós achamos que ir para a igreja é só simplesmente proteção e paz, é ou não é? Fui para a igreja essa semana, então o inimigo não pode me tocar. É assim ou não é? Estou em paz essa semana porque eu consegui ir no culto. Mas desfrutar da igreja vai muito mais além do que proteção e paz. Amém? E eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 6. Amém? Quantos querem desfrutar da vida da igreja? Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 6. Obrigado. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar pelo slide. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipo e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa. Sabe, o Senhor, Ele nos instrui como é importante e também por que nós devemos desfrutar da vida da igreja. Primeira coisa, a igreja é um lugar de descanso. Amém? Não é que é para você dormir. Amém? É um lugar de descanso. É um lugar de você repousar. É um lugar que você encontra abraço para que você possa deitar, se aconchegar. Amém? A igreja é um lugar de descanso. Paulo, ele chegou em Troade e esperou uma semana. Ele esperou uma semana até o primeiro dia da semana para se reunir. E você sabe, querido, nós sabemos que na lei os judeus eles guardavam o sábado, mas na nova aliança a igreja passou a guardar o quê? O domingo. O domingo é o quê? Primeiro dia. Amém? Por isso que você vem para o culto domingo. Você nem sabia disso, né? Porque você já está debaixo da nova aliança. Amém? Por isso que você cultua no domingo. Tem um culto de quarta-feira que é dos vencedores, mas o culto de celebração é no domingo, que celebra o primeiro dia da semana. Quando você entrega a sua primícia ao Senhor, é como se você estivesse dizendo para Ele: Senhor, o meu primeiro dia trabalhado é seu. Eu descanso e o restante eu usufruo. Sabe, querido, isso aqui é extremamente importante. Na velha criação, o homem trabalhava 6 dias para descansar 1. Amém? Mas na nova criação, o homem descansa primeiro e depois trabalha. Nós primeiro descansamos no primeiro dia, depois nós trabalhamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Estamos exaustos no sábado. Aí chega no domingo, você descansa. O primeiro dia da semana. Amém? Sabe, igreja é um lugar de descanso. Você tem que descansar antes de começar a sua semana. Amém? Sabe, e o descanso ele está sempre no momento que nós nos reunimos com os irmãos.
Quando somos lavados pela palavra, nós recebemos descanso. Quantas vezes nós não já chegamos no culto atribulado? Simplesmente um abraço, ou alguém cumprimentar, ou alguém te dar uma palavra profética, ou simplesmente o momento do louvor já quebrou aquela barreira gigantesca que existia dentro de você, que para você não existia saída. Sabe, igreja é o lugar de descanso. Você está atribulado, o melhor lugar para você ir não é para o sofá, é para a igreja. Estar junto com a igreja. Amém. Sabe, quando nós cantamos essa canção, é aqui que eu me sinto muito bem. Não quer dizer que aqui é o prédio, mas é o ajuntamento de pessoas, luzes com luzes, que gera um negócio sobrenatural. Pessoas cheias do Espírito Santo que fazem com que o ambiente seja permeado da glória, da presença do Senhor. Que quando você se senta na cadeira para ouvir a palavra, parece que você se sente cercado por milhares de anjos. Você esquece até das contas. É ou não é? Esquece até que deixou a comida para fora da geladeira. Sabe, igreja é um lugar de descanso. Fala para quem está do seu lado, fala assim, igreja é um lugar de descanso. Igreja também é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar que você conhece novas pessoas. Sabe, havia vários motivos na igreja primitiva para o povo se reunir. Eles se reuniam para ouvir a palavra, eles se reuniam para louvar a Deus, eles se reuniam para adorar, se reuniam para ofertar, mas principalmente eles se reuniam para partir o pão. Em cada reunião eles se reuniam para partir o pão. Sabe, querido, isso é maravilhoso demais. Isso fala de comunhão. Você não come com quem você não tem comunhão. Quando você ceia, você está mostrando com quem você tem comunhão. Você não leva qualquer um para sua casa para sentar na sua mesa e comer da sua comida. É assim ou não é? Você não leva qualquer um. Você leva pessoas que são do seu nível de relacionamento, pessoas que têm comunhão com você. Quando você senta na mesa do rei para ceiar com o Senhor, é como se você estivesse dizendo para ele: Senhor, a minha vida é sua e a sua vida é minha. O Senhor participou da minha vida quando eu te entreguei, agora eu participo com a sua. Amém. Sabe, igreja é um lugar de comunhão. Jamais deveríamos deixar de tomar a ceia. Fala para quem está do seu lado, fala assim, jamais deixe de tomar a ceia. A ceia é uma das duas ordenanças que o próprio Senhor Jesus deixou. Todas as vezes que fizer isso, faça em memória de mim. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer em memória do pecado, lembrar se pecou ou não. Mas a ceia é um momento para você lembrar do quanto você foi perdoado. Dentre essa ordenança, o Senhor também deixou uma outra ordenança, batismo. O Senhor disse o quê? Vão, pregue o evangelho, anuncie e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou, batismo e ceia. Amém? Não devemos deixar nenhum momento de ceiar ao Senhor. Igreja também é um lugar de luz. Amém? Sabe por que a igreja é lugar de luz? Os filhos de Deus, eles são considerados filhos da luz. Porque aonde você chega, você ilumina. Aonde você chega, onde existia trevas, já não há mais, porque você trouxe luz e iluminou. Então a igreja também é conhecida como um lugar de luz. Sabe? E por que um lugar de luz? Porque nós somos cercados de luz. Nós temos luz na palavra de Deus. Sabe, se tem uma coisa que nós temos ministrado muito nesses dias, sabe, é muita revelação sobre o seu espírito, sobre fé, sobre justificação, sobre o fim dos tempos, sobre arrebatamento, sobre redenção, sobre justificação, sobre você ser perdoado, sobre você ser amado, sobre você ser aceito, sobre salvação. Isso tudo é uma explosão de revelação que queima o seu coração, que quando você se depara com o pecado, você pensa: isso aqui já não cabe mais para mim. Essa roupa do pecado já não serve mais em mim, já não cabe mais em mim. O que me cabe agora é só as vestes de justiça. Amém? Nós temos luz na palavra, nós somos fartos da revelação que vem do céu. Então a igreja é um lugar de luz. Não há motivos para vivermos em trevas. Fala para quem está do seu lado aí, fala, você não precisa viver no escuro. Nós temos luz também no nosso espírito. Quando o Espírito de Deus, ele transborda dentro de nós, nós agora somos iluminados pelo Senhor. Dentro de nós existe uma luz, uma chama do Espírito. Nós também temos luz
dos irmãos. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, vê se ele está apagadinho ou está aceso. Cada crente carrega dentro de si uma medida de luz. E você sabe, na comunhão com a igreja, quando alguém está apagado, você sabe por que você se sente alegre? Porque alguém estava aceso. E quando estava do seu lado, louvando a Deus e adorando, você foi constrangido pelo... Sabe, na pandemia, o que nós sentimos mais falta era o som da igreja louvando e orando junto. A gente sentiu muita falta, aquele murmurinho, sabe? Parece que... Aí vai aumentando. O murmurinho da igreja, os irmãos rindo das piadas. Nós sentimos muita falta disso, porque isso nos traz luz. Cada um tem uma medida de luz que ilumina aquele que está do lado. Quando todos nós estamos juntos, não tem como esse lugar não ser iluminado. Amém? Quando nós nos reunimos, nós iluminamos uns aos outros. Por isso, recuse-se a andar sozinho. Recuse-se a viver no isolamento. Amém? Sabe, eu estava compartilhando de manhã. Eu gosto muito de assistir filme e série de super-herói. E eu estava assistindo uma série. E um dos rapazes da série, que ele é um supercomputador. Supercomputador. Ele chega e fala assim, ó, para uma outra moça: se você não se abrir e não ter relacionamento com os outros, existe 99,9% de chance de você terminar sozinho no final da sua vida. Sabe, eu aprendo muito com essas coisas, com os filmes, com as séries que eu assisto, e eu fiquei pensando, poxa, ele é um supercomputador e tem noção disso. Existe 99,9% de chance de você terminar no final da sua vida sozinho, porque você não quis ter comunhão com ninguém, porque você não quis se abrir, você não quis trabalhar em equipe, você não quis confiar no próximo. Sabe, então recuse andar sozinho. Igreja é ajuntamento de pessoas, é corações entrelaçados, é uma junção de propósitos. Amém? Mas hoje, querido, eu quero considerar outros aspectos. Eu quero ir mais a fundo com relação aos aspectos de desfrutar com relação à igreja. E primeiro, igreja é um lugar de posicionamento. Eu dei toda essa introdução para que a gente possa chegar nesse ponto. Eu espero que seu coração tenha queimado na introdução para a gente poder começar a mensagem. Igreja é um lugar de posicionamento. Fala assim bem forte: igreja é um lugar de posicionamento. Nós começamos lendo uma passagem da história do Eutico, que estava na janela, caiu, adormeceu e caiu. Por que o Eutico caiu? Porque ele estava onde? Na janela. Meia-noite não é lugar para estar na janela. Há um risco muito grande de você cair. Sabe, você precisa ter uma vida resolvida com Deus. E uma vida resolvida é uma vida posicionada. Fala assim comigo, posicionada. Mas o Eutico, ele estava onde? Na janela. E o que significa estar na janela? Passa aí, olha lá. Estar na janela é viver com um pé dentro da igreja e outro fora. Quando você está com um pé dentro da igreja e o outro fora, há uma grande possibilidade de você cair. Os que caem, queridos, são os que vivem no linear entre a igreja e o mundo. Sabe, eles estão recebendo a ministração da palavra, mas os olhos deles ainda estão no bloco que está passando na rua. Fala misericórdia. Está recebendo a ministração da palavra que diz: é aqui que eu me sinto muito bem. Aí lá fora está ouvindo: senta, 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 senta. Não combina. Está entendendo? Aqueles que caem são aqueles que têm um pé na igreja e o pé no mundo. Vive nesse linear, na janela. Sabe, nós precisamos entender uma coisa, querido. Muitas pessoas, elas vêm ao culto, mas também frequentam e curtem coisas que o mundo aprova. Isso é viver no linear. Isso é viver na janela. Nossa geração é extremamente conveniente.
É ou não é? E isso tem nos levado, querido, a muitos cristãos viverem um equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? É aqueles que não são nem quente e nem frio. Equilíbrio térmico são aqueles que não decidiram qual lugar que eles vão ficar. Então eles são pessoas mornas. Se existe uma coisa que Deus abomina na sua palavra, é o equilíbrio térmico. Deus, ele é muito posicionado com relação àquilo que ele tem para fazer na sua vida. Deus não é indeciso. Não sei se eu vou fazer ou não. Eu acho que ele não está preparado. Deus, ele já tem um plano pronto para você. Deus, ele é muito posicionado. Você, querendo ou não, o Senhor já estabeleceu uma vida boa, plena e agradável para você. Cabe você ou não se posicionar para estar debaixo desse plano do Senhor, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Deus, ele não está traçando uma nova história para você. Deus, ele já tem uma nova história. Cabe a nós nos posicionarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha o que o Senhor fala. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se tem uma coisa que Deus, ele abomina, é equilíbrio térmico. Não tem como você viver morno. Ou você é quente ou você é frio. Pastor, então como eu não gosto de enganar Deus, então eu prefiro ser frio. Aí você entra por um buraco pior ainda. Colocou a mão na arada e voltou atrás. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Depois, na parte B do versículo, diz assim: a culpa disso são os sacerdotes que não ensinam. Agora nós estamos ensinando. Aí agora a bomba está na sua mão. A batata está na sua mão. Agora você vai ter que resolver isso aí. Sabe, a vida com Deus precisa ser muito bem posicionada. Fala para quem está do seu lado, fala assim: a vida com Deus precisa ser muito bem posicionada. Sabe, querido, não dá para ser meio crente, meio consagrado, meio líder, meio discipulador. Não dá para ser meio pastor. Não dá para ser, sabe, meio disponível. Não dá para ser meio fiel. Se nós quisermos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós precisamos ser pessoas posicionadas. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito, mas você precisa ser posicionado. Deixa que a perfeição, o sangue de Jesus vem sendo derramado sobre você, vai te purificando, te aperfeiçoando como Ele, mas seja posicionado. Decida hoje andar com Cristo, posicione-se. Igreja é um lugar de posicionamento. Amém? Sabe, depois Deus ele espera de nós um posicionamento diante do mundo. Não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo ter um coração para o mundo. Amém? Pastor, onde entra a graça nessa palavra aí, pastor? Como é que a gente está chegando? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Você sabe, Tiago está fazendo uma pergunta aqui para as pessoas. Não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Quantos aqui sabiam disso? Que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantos sabiam disso aqui? Levanta a mão. Quantos não sabiam? Levanta a mão. Tá bom, os indecisos eu dou um desconto para você, que está com vergonha, né? Ele continua dizendo assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como a pastora ministrou na semana passada, nós temos que amar as pessoas que estão no mundo, mas não o que elas fazem. Amém? Nós amamos as pessoas, mas não o que elas fazem. Quando eu amo aquilo que elas fazem, eu estou me tornando inimigo de Deus. Porque Deus não ama essas coisas. Deus ama as pessoas, não o que elas fazem. Amém? Sabe, estar na janela, além de viver com um pé da igreja e o outro fora, estar na janela é viver distraído. Olha lá, olha o perigo de viver distraído.
Sabe, estar na janela é sempre viver distraído. Quem está na janela tem uma visão de dentro e de fora, é ou não é? Sempre quem está na janela tem uma visão de dentro e de fora. Janela é para isso. Qualquer movimento que chama a sua atenção, você vai olhar. Um exemplo, vocês estão todos olhando para cá. Eu tô olhando para vocês e eu tenho acesso à porta. Qualquer coisa que acontecer fora do normal lá, vai chamar a minha atenção, os meus olhos. Mas eu estou prestando atenção em vocês. Está entendendo? Então, sempre quem está na janela vai ter uma visão clara. E a altura que o Eutico estava, ele tinha uma visão clara do que estava fora e do que estava acontecendo dentro, com todo mundo. A janela é um lugar ótimo para observação, mas não é um lugar para o crente estar. Todos estavam, sabe, ouvindo a mensagem de Paulo, todos. A Bíblia fala que o local era muito grande, era um salão bem grande. Todos estavam ouvindo, e o Eutico estava onde? Distraído, no smartphone, mandando mensagem enquanto o pastor está pregando. O Eutico estava no Facebook, vendo imagem de gatinho, enquanto o profeta estava ministrando. O Eutico estava na janela. Por incrível que pareça, você sabe que Windows significa janelas. Você sabe, nós temos que tomar muito cuidado também com a internet, porque a internet são janelas. A internet te dá acesso a tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que passar pela sua cabeça, do mais absurdo ao mais bizarro, a internet te dá acesso. Então são janelas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Eutico, ele ficou viajando nos seus pensamentos, até o ponto dele cochilar, caiu e morreu. Fala, misericórdia. Sabe, querido, quando ele caiu, ele não caiu para dentro, ele caiu para fora. Se você vive no linear, você está numa zona de risco. Saia da janela hoje. Igreja é um lugar de posicionamento. Amém? Sabe, saia da zona de risco. Isso significa que você está muito próximo da queda. Saia da janela. Venha para o meio da igreja. Talvez na mentalidade do Eutico era: está muito apertado lá embaixo, aqui em cima é mais confortável e eu consigo ter uma visão de todo mundo. E aqui em cima ninguém vai perceber o que eu estou fazendo. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Ninguém cai de uma hora para outra. Quando a pessoa cai, os seus olhos já estavam caminhando para aquilo. Do nada, pastor, eu traí sem querer. Os seus olhos já estavam caminhando para aquilo. Pastor, do nada eu caí na droga. Seus olhos, seu coração já estava caminhando para aquilo. Você já estava pensando, foi pensando. Quando pensou que não, você caiu. O Eutico, ele ficou pensando. O que ia fazer ali em diante? Paulo está demorando muito, já é quase meia-noite. E o Eutico acabou dormindo e caiu. Sabe, do lado de dentro tinha muitas luzes. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Tinha muitas luzes, mas do lado de fora existia trevas. Do lado de fora existia escuridão. E foi justamente o lado que o Eutico caiu. Quantas vezes, querido, o seu líder, ele vai advertir você dizendo: irmão, sai da janela. Seus pais, irmão, sai da janela. Sai do Windows. Sai do smartphone um pouco. Vai orar, consagrar a Deus. Entregar sua vida a Jesus. Até que a queda acontece. Mas hoje, querido, eu quero desafiar você a sair do lugar escuro. Venha para a luz. Não fique cocheando ou pensando num plano B, porque normalmente quem está na janela está pensando num plano B. Se não der certo na igreja, eu vou fazer outra coisa. Se eu não conseguir encontrar meu corte na igreja, vou apelar para o site de relacionamento. Vou apelar para o Tinder. Eu creio que se eu achar alguém no Tinder, Deus vai libertar ele. Cuidado, que tem muito psicopata lá disfarçado no Tinder. Fique esperto. Amém? Sabe, igreja é um lugar de posicionamento.
Seja posicionado pela sua igreja, pela palavra, amém? Pela comunhão. Saia da janela. Fala para quem está do seu lado aí, fala, sai da janela. Sabe, querido, e vem estar no meio do povo de Deus. É como nós cantamos aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. É no meio do povo, é no meio da... Ia falar uma palavra, deixa quieto. Segundo, me deixaram sem tempo, mas tá bom. A igreja é um lugar de acolhimento. Você sabe que essa passagem de Paulo é uma passagem que nos dá muita liberdade para muitos pregadores, para avançar um pouquinho do horário. Nós falamos que ia fazer um momento de um culto, só louvor. Domingo retrasado, não teve nem palavra, foi só um momento de charamaná, enrolação no chão. E a gente sempre anuncia que um dia a gente vai fazer o culto até meia-noite. Talvez seja hoje. Existiu um motivo aqui porque Paulo demorou tanto. Porque era a última vez que o povo ia ver Paulo. Talvez possa ser a última vez que você nos veja. É ou não é, pastora? Pastora aí talvez vá para a Turquia. Talvez eu vá ver minha mãe. Ai, pode ser a última vez hoje que você nos veja. Amém. A igreja é um lugar de acolhimento. Você sabe, eu estou aqui hoje porque eu fui acolhido. E você chegou até aqui hoje porque você foi acolhido. Sabe, essa é uma verdade maravilhosa. A igreja é o lugar de acolhimento. Eu quero deixar isso bem claro para que você entenda. Igreja é o lugar de acolhimento. Eu sou a prova viva disso. Sabe, apesar que muitos criticam ainda a vida da igreja, sabe, mas eu creio que, fielmente, que vale a pena investir em pessoas. Por mais que às vezes a gente se machuca, gera uma expectativa e acaba depois ainda não tendo aquela expectativa suprida, mas ainda vale a pena. Cada machucado, cada ferida ainda vale a pena investir em pessoas. Porque isso é o que está no coração de Deus. Você está aqui hoje porque Deus não desistiu de você. Amém? Você está aqui por causa que Deus te amou de uma forma sobrenatural. E você foi acolhido. Quando ninguém te quis, Ele te quis. E você sabe, querido, e apesar de muitos ainda criticarem a igreja, ainda vale a pena. A igreja sempre será um lugar de acolhimento. E por incrível que pareça, a igreja ainda hoje é criticada por aqueles que participam dela. Como é que é isso? Eu não consigo entender. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado. Ainda você criticando aquele ambiente que você participa, ainda assim é o melhor lugar para você estar. A gente chama dos crentes satélite, né, pastora? Aqueles que não querem ter a vida da igreja, mas vivem circulando em volta. Não querem se relacionar, mas também não saem de perto. Mas eu creio que um dia esses vão se envolver cada vez mais. Amém. Não sei nem por que eu falei isso. Se isso te machucou, que o Espírito Santo gere cura no seu coração e te traga para dentro da igreja. Amém. Sabe, querido, esse texto do Eutico é um texto que nós vemos que, enquanto Paulo pregava, estava um jovem assistindo o culto, e esse jovem se chamava como? Eutico. Quantos Euticos? Não tem não, né? Quantos Euticos aqui foram ressuscitados? Eutico é um símbolo de um crente que caiu da fé para fora da igreja. Quem você é nessa história? Amém? Paulo ou Eutico? Lembre-se sempre de que quando você desobedece a Deus, ou, sabe, que quer ir por outros caminhos que não sejam de Deus, você acha que você está subindo, mas na realidade você está descendo. A igreja é sempre um lugar elevado. Amém? A igreja é sempre um lugar alto, elevadíssimo. Quando você sobe, por isso que muitas expressões na Bíblia diz, vamos subir ao monte
santo do Senhor, porque a igreja é um lugar elevado. O Eutico estava no 3º andar e ele caiu do 3º andar. Sabe, o local da reunião de Deus com o seu povo sempre é num lugar alto. Você está sempre subindo. Quanto mais envolvido você está, mais subindo você está. Sabe, a Escritura diz que quando Deus ele exorta Abraão para ficar em Canaã, Abraão decidiu descer ao Egito. E foi ali que Abraão teve problemas. Sabe, não teria Ismael e nem Agar se Abraão não tivesse descido ao Egito. Abraão não precisaria demandar com a sua esposa. Abraão não precisaria ter que se livrar da sua esposa com o filho Ismael, se ele não tivesse descido para o Egito. Sempre quando nós descemos, nós arrumamos problemas demais. Misericórdia. Sabe, querido, lembre-se sempre disso. Quanto mais você está envolvido com o pecado, o diabo faz com que você pense que está subindo, mas na realidade você está descendo. Você sabe, uma vez eu vi uma reportagem sobre um lugar, se eu não me engano, eu acho que era no Equador ou no México, que visivelmente era uma subida. Visivelmente era uma subida, mas quando você soltava o carro desligado, o carro subia sozinho. Sabe, é uma coisa muito estranha, mais ou menos é isso que acontece. O diabo faz dar a impressão de que quando você está envolvido no pecado, você está subindo. Ah, minha vida agora está melhor do que estava antes. Minha vida agora está melhor, porque eu deixei de dizimar, minha vida está melhor. Deixei de fazer parte do culto, minha vida está melhor. A igreja não me deu nada, minha vida está melhor agora. O diabo te dá uma sensação de que você está subindo, mas na realidade é só um frio na barriga de que você está descendo. Você sabia que o frio na barriga de subir é o mesmo frio na barriga de descer? Eu tive essa experiência quando eu andei de avião. Negócio terrível. Sabe, querido, então lembre-se sempre disso. Quando você está envolvido no pecado, o diabo sempre vai te dar uma sensação de que você está subindo, mas na realidade você está descendo, porque o lugar de subir é o lugar da igreja. Se você não está envolvido, subindo para a igreja, envolvido com a igreja, saiba que você está descendo. Fala misericórdia. No versículo 10, querido, nós lemos que Paulo, ele descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Sabe, querido, algo aconteceu quando Paulo abraçou aquele jovem. Paulo estava tão saturado da glória da vida de Deus, que quando ele abraçou aquele jovem, ele transmitiu vida para ele. A Bíblia não menciona a oração, só diz que Paulo abraçou o jovem e diz: não se preocupe, ainda tem vida nele. Sabe, eu fui uma pessoa acolhida. Eu fui uma pessoa que vim para a Vida Plena e nem sabia que tinha gente orando por mim. Como eu falei pela manhã, eu era o cego na beira da estrada, perdido, sem rumo. Alguém me encontrou, abriu os meus olhos, cheguei para Jesus e disse: Senhor, eu te encontrei, a vida inteira te procurei. Sendo que foi o Senhor que foi ao meu encontro. Sabe, igreja é um lugar de acolhimento. Antes de eu vir para a Vida Plena, já tinha alguém orando por mim. Por mais que o povo fale assim: ah, ninguém prega o que viu. Vou falar uma coisa para você: se a gente pregasse 100% que a gente, se a gente vivesse 100% que a gente prega, né, pastora? Rapaz, era igual a Enoque. Já tinha subido faz tempo, ó. Já estava sem pastor, ó. A gente está no mesmo processo, no mesmo caminho que você. Quando a palavra ministra no seu coração, passou por aqui também. Sabe, quando você chora, quando você sente seu coração queimando, queimou aqui também. Amém? Nós só somos ovelhas crescidas, mas somos todos ovelhas. Amém? Sabe, e eu fui muito acolhido. Eu e minha esposa, nós fomos muito acolhidos. Você está aqui hoje porque alguém te acolheu. Alguém lembrou de você. Alguém orou por você. Alguém desceu para te abraçar. Alguém olhou para você e falou assim: ainda tem vida em você. Alguém cheio de expectativa, cheio de unção, cheio de vida, levou você para o encontro e disse: ainda dá tempo de você mudar de vida.
Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Igreja é um lugar de acolhimento. Você sabe por que o nome Vida Plena? Porque partiu de um princípio de acolher, de relacionar. Porque o slogan da Vida Plena, se você não sabe, é Comunidade Evangélica Vida Plena, onde a vida vale a pena. Tá pensando o quê? Vida plena, onde a vida vale a pena. Sabe? E isso é algo maravilhoso. Igreja é um lugar de acolhimento. Você pode falar mal o que for da gente, mas nós vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui ainda fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, fazendo com que vidas valham a pena, amando aquilo que Deus ama, sabe? Não rejeite a igreja, não rejeite a vida da igreja, porque Deus ama isso. Nunca rejeite nada que Deus rejeite, porque você vai ter uma demanda direta com Ele. Você não precisa nem se preocupar com o diabo. O rebelde é o próprio Deus que resolve. Tome muito cuidado com isso. Sabe, quando o povo se rebelou contra a liderança de Moisés, Moisés teve que clamar, pedindo: Senhor, tem misericórdia do povo, não mata eles não. Por causa que não era nem o diabo que ia se levantar. Nessa hora, o diabo estava de longe, só vendo o que Deus ia fazer com o povo. Sabe, o rebelde é o próprio Deus quem trata. Não rejeite aquilo que Deus rejeita. Não fale mal daquilo que Deus ama. Não fale mal daquilo que Deus diz que ama. Amém. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Uma coisa é você pecar deliberadamente, sabe, sem arrependimento. Tais pessoas assim provavelmente nem nasceram de novo. Sabe, nós precisamos descer até aquelas pessoas que caíram. Quando eu falo sobre aqueles que caíram, é sobre aqueles que, sabe, se perderam, não aqueles que se deixaram perder. Você percebe uma diferença entre a pessoa que caiu, entre aquela que se deixou ser caída? É o número de pessoas que ela leva consigo. Aquele que cai normalmente está debaixo de acusação, não consegue nem levar alguém consigo. Ele vai querer arrumar um cúmplice, mas é tanta acusação que ele não consegue lidar com aquilo. Mas o rebelde, ele sempre vai querer buscar mais um cúmplice e arrastar junto com ele a terça parte da igreja. Sabe, querido, isso é assim sempre ao longo da história. A palavra de Deus diz que Paulo desceu e abraçou o Eutico. O Eutico era só simplesmente alguém que estava na janela, indeciso. O Eutico não era alguém que estava se rebelando contra a liderança, ele estava ouvindo a palavra, mas estava com os olhos no mundo. O Eutico era alguém que tinha um coração para querer estar ali envolvido, mas também estava com os olhos no mundo, estava sem posicionamento. Quando ele caiu e morreu, eu acredito que nunca mais ele dormiu. Ficou uma semana sem dormir o Eutico, só pensando no reino. Eu acho que dali em diante ele começou a ministrar: eu sou o Eutico, aquele que morreu e ficou uma semana sem dormir. Não dorme não, hein? Amém. Sabe, querido, será que a gente vai precisar que alguém morra para que a gente desperte? Será que a gente vai precisar perder alguma coisa muito valiosa para que a gente desperte, para entender o que Deus tem para nós? Igreja é um lugar de acolhimento, não saia deste lugar. Sabe, como Paulo, nós devemos acolher, porque a vida ainda está naqueles que caíram. Você tem pessoas que você conhece que precisa tanto da vida de Deus? Sabe, no tempo certo, seus familiares virão. Eu louvo a Deus porque a Vida Plena é uma igreja familiar. Sempre quando o marido se converte, a esposa depois vem junto. Ou então vem os dois juntos. Ou então vice-versa. Aí quando a família vem, os filhos vêm. Aí passa pelo encontro, se reúne com os jovens, aí já faz parte da célula. Aí logo vem o tio, aí quem vem de São Paulo visitar de outra cidade, aí já vem já para o culto. Sabe, isso é maravilhoso demais. Então espere que no tempo certo, a sua família vai estar aqui com você. Na presença do Senhor, seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, primos. Sabe, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, Paulo, ele não ministrou de longe sobre aquele jovem. Paulo desceu, abraçou aquele jovem e profetizou: ainda há vida nele. Sabe, no Velho Testamento, Eli morreu. Eli caiu e morreu. Mas o Eutico, quando caiu, ele ressuscitou. Amém. Sabe, pelo menos... Existem duas atitudes, pelo menos, que Paulo teve, que nós precisamos ter.
abraçar aqueles que caem. Eu sei que a gente está num tempo de pandemia muito difícil, que a gente não pode abraçar, amém? A gente não pode abraçar, mas você sabe, eu quero falar com você sobre essa questão do abraço. Quantos aqui não já receberam um abraço e quebrou barreiras gigantescas dentro do seu coração? Um abraço às vezes vale mais do que 1000 palavras. Eu já recebi abraços que quebrou meu coração no meio. Sabe, e eu também já abracei pessoas duras, frias, que o Espírito Santo me induziu a abraçar aquela pessoa e quebrou. Sabe, um abraço, ele gera muita vida. Uma vez um estudioso famoso disse que para uma pessoa ela ser feliz no dia, ela precisa pelo menos receber 8 abraços por dia. 8 abraços por dia. Eu sei que a gente não pode ficar abraçando muitas pessoas. Amém. Se for fazer, faça com muito álcool gel. Mas um abraço, ele gera vida. Eu sei que nós estamos debaixo de um momento bem difícil, mas o abraço ainda em si tem o seu poder. Amém. Um abraço gera cura, um abraço gera quebrantamento, um abraço gera paz, alegria, conforto. O apóstolo Paulo, ele desceu e abraçou. A igreja é um lugar de expressão de amor. A igreja sempre será um lugar da expressão do amor. Um outro aspecto de Paulo, profetizar vida. Paulo abraçou o Eutico e disse, a vida está nele. Sabe que tem muita gente achando que não tem mais retorno para a sua vida. Tem muita gente achando que a sua vida já não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, profetiza, porque ainda há vida nele. Amém? Ainda há vida no seu filho, na sua esposa, no seu marido, nos seus pais. Ainda há vida. Continue profetizando até que aquele que caiu seja levantado. Amém? Pelo poder do Senhor. Você conhece alguém que caiu, está caído ou está na janela? Profetize, gere vida. Alerte essa pessoa para que ela não caia de onde ela está. Para que ela se posicione. A igreja é um lugar de esperança. Terceiro, a igreja é um lugar de esperança. Está certo aquele relógio? Está certo, né? Sabe, depois de tudo o que aconteceu, o que você acha que Paulo fez? Estava compartilhando de manhã, eu quero que você pense comigo isso. Sabe, nós estamos aqui debaixo de uma palavra poderosa. Estou ministrando uma palavra aqui que está gerando vida no seu coração, mas do nada alguém morre no meio do culto. É ou não é? Do nada alguém morre no meio do culto. Meu Deus do céu. Como é que você fica? Seus olhos já estavam começando a lacrimejar. Seu coração estava queimando pela palavra. Você já estava pensando na pessoa que você ia sair daqui já para ministrar para ela, falar assim, eu creio que ainda há vida em você. Você já estava conectando já estava pensando, poxa, o compartilhamento na célula essa semana vai ser eu que vou compartilhar, já vou falar sobre isso, meu testemunho. Seu coração queimando, do nada, pum, alguém morre. Quebra o clima ou não quebra? Na hora, quebra o clima total. Mas aí, do nada, o apóstolo, no meio daquele alvoroço todo, desce, abraça o menino e fala, calma, ainda há vida nele. Imagine, a palavra de Deus diz que levantaram ele estava morto. Não sei o que aconteceu, se quebrou a cabeça, caiu, quebrou o pescoço. Não sei, mas caiu de um lugar altíssimo, do 3º andar e morreu. Imagine, aquela vibe, aquela unção poderosa, um teclado de fundo tocando na ministração de Paulo. Do nada, até o tecladista para. Vum! Morreu alguém. Aí Paulo vai e ora, e aquele povo se levanta. Por causa que o menino que estava morto, todo mundo viu que estava morto, ressuscitou. Aí é um outro alvoroço. É ou não é? Tinha tudo ali. Fala a verdade. É o auge da pregação. O ministro está ali pregando, liberando cura e tal. Alguém morre e ressuscita. Para o ministro aquilo ali, oh glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. É a hora até de encerrar ali a ministração. Meu Deus, Deus já operou um milagre aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele continua. Você acha que ele esqueceu da ceia? Nada disso.
Ele voltou, celebrou a ceia e ainda pregou até o amanhecer. Talvez ele usou até o Eutico como exemplo agora. Veja o menino, assim como ele ressuscitou, você também pode ressuscitar. É isso que o poder de Deus vai fazer quando vocês forem, aonde vocês forem. Se alguém estiver morto, vai ressuscitar. Eu creio que naquele momento explodiu a fé no coração daquele povo. Meu Deus do céu. Sabe, querido, isso é maravilhoso demais. A Bíblia diz que toda vez que nós partimos a ceia, sabe, participamos da ceia do Senhor, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata. Senhor, eu estou tomando a ceia aqui esperando a sua volta. Estou ceando, esperando a sua volta. Sabe, nós precisamos, querido, entender que o Senhor, a igreja é um lugar de esperança. Mas muitas pessoas, elas traduzem a Bíblia de uma forma muito genérica, dizendo que todas as pessoas que forem salvas serão arrebatadas. Amém? Todas as pessoas que forem salvas serão arrebatadas. Isso é verdade? É, mas é uma forma muito rasa de se explicar. Todos serão arrebatados. Mas haverá 2 arrebatamentos, um antes da grande tribulação e o outro depois. Amém? Se você foi um crente vencedor, verdadeiro, tomou a cruz, abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, então você vai antes da grande tribulação. Mas se você quis ainda desfrutar da sua vida, ainda quis levar a vida de boa e tal, na tranquilidade, cada coisa no seu tempo, aí você fica para o segundo ônibus. Para o segundo arrebatamento, depois da grande tribulação. Amém? No primeiro momento, o Senhor vai vir como a estrela da manhã. Quantos já acordaram aqui de madrugada e olharam para o céu e viram que no céu brilha uma estrela, bem mais clara do que todas? É chamada a estrela da manhã. Se você não percebeu, eu desafio você amanhã. Acordar cedo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Aproveita que está frio, o céu está bem estrelado. 5 horas da manhã você levanta, olha para o céu, mas já aproveita, coloca um tênis, um short de caminhada. Depois que você olhar para o céu, você vai. 30 minutinhos, depois você volta. Mas olhando para o céu, sempre procurando a estrela da manhã. É a estrela que mais brilha antes do sol nascer. Quando o sol está pertinho de nascer, a estrela da manhã, brilha bem forte. Muito forte. Mais claro do que qualquer outra estrela. Você sabe, e isso simboliza a primeira vinda do Senhor. Não quer dizer que o Senhor vai vir de madrugada. Amém? Não quer dizer que se você que dorme até 9h30, 10 horas da manhã, você vai perder o arrebatamento. Amém? É só um simbolismo. Mas você que também vive dormindo até mais tarde, pode ser que você perca. Se o Senhor vir de manhã, muitos vão ficar, hein, misericórdia. Espero que o Senhor venha depois do culto do domingo, né? Está todo mundo com o coração aceso? Sabe, querido, não quer dizer que o Senhor vai vir de madrugada. Mas é só um simbolismo. Porque a estrela da manhã, ela brilha muito forte quando o sol está próximo de nascer. E o sol fala da segunda vinda do Senhor. Porque fala que a segunda vinda será como o sol ao meio-dia. Então, quando a grande tribulação estiver perto de acontecer, a estrela da manhã vai brilhar. A palavra de Deus fala que o Senhor virá como a estrela da manhã. Antes que tudo aconteça, antes do segundo final, o Senhor vai vir para arrebatar os vencedores. Antes que o sol da justiça brilhe sobre a cabeça de todos e o dia da grande tribulação venha, o Senhor vai vir com seu arrebatamento. Apocalipse capítulo 22, 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, fala sobre a segunda vinda dele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de Israel se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Sabe, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte dele até que ele venha. Sabe, então eu quero te entregar um ouro.
pregue até o amanhecer. O apóstolo Paulo, ele pregou até o amanhecer. Pregue também até o amanhecer. Até que a estrela da manhã se manifeste, que é o Cristo. Eu estava compartilhando com os líderes. Nós vamos comprar o prédio da igreja. Amém? Você crê nisso? Nós vamos comprar o prédio da igreja. Mas eu sinto no meu espírito que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Eu sinto no meu espírito que não vai passar dessa geração. Nós vamos ver o arrebatamento. Amém? Nós vamos viver o arrebatamento do Senhor. E eu estava compartilhando com os irmãos que quando o Senhor chegar, que Ele nos encontre exercendo fé. Nem que a gente tenha que comprar o terreno da igreja, construir o prédio, e no primeiro culto, antes da inauguração, o Senhor venha. Não importa. Nós vamos exercer a fé até o fim. Sabe? E nós vamos comprar o prédio da igreja. Você quer participar disso? Sabe, por enquanto nós estamos aqui de aluguel, mas nós vamos comprar o prédio da igreja, não sei como. Mas o Senhor vai enviar os recursos, porque a obra é dele, nós só somos mordomos, nós só cuidamos daquilo que é dele. Amém? O Senhor vai enviar os recursos. Se você quer participar disso, só ore. Ore e declare, e fale: Senhor, como que eu posso contribuir para que a gente possa dar esse passo de fé? Amém? E você sabe, querido, exerça a fé, que quando o Senhor chegar, Ele encontre você em fé. Às vezes as pessoas pensam assim: eu não vou projetar muita coisa para a minha vida, porque eu sei lá, do jeito que as coisas estão. Exerça a fé, que quando o Senhor te encontrar, Ele te encontre exercendo fé. Amém? Ainda não há, você não está perdido, ainda há chance. Amém? O mundo, ele está em trevas, querido, mas a gente não precisa viver em trevas. Nós somos lâmpadas na casa do Senhor. Saia da janela e desfrute da vida da igreja. Amém? E eu quero concluir, antes de nós orarmos. Sabe, vamos aproveitar o tempo que nós temos para desfrutar da vida da igreja. Mas desfrutar da vida da igreja não é só vir no culto. Desfrutar da vida da igreja é participar de tudo aquilo que a igreja te oferece. Amém? Nós precisamos viver uma vida de posicionamento, uma vida posicionada, sabe? Acolher aqueles que caem. E também, sabe, anunciar a vinda do Senhor. Pois acima de tudo, querido, a igreja é um lugar de esperança. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.